o mês da família e durante todo o ano, esse mês da família, para mim particularmente, é muito especial, porque as palavras que ouvimos, os conselhos das palavras que ouvimos aqui, eu não sei você, mas me confronta demais. Eu sou confrontado. E eu percebo que é no confronto em que eu cresço. É no conselho, é na correção que eu cresço, Wagner. Dificilmente minha esposa vinha falando comigo ao carro agora, quando a gente estava vindo, e ela falando, Deus é muito bom e muito, Ele sabe todas as coisas, porque quando a gente enfrenta algum nível de luta, irmão, a gente ora mais, sim ou não? A gente, né? Por que ela falou isso? Na Inajar tem uma moça que todos os dias, às 5 horas da manhã, ela já está lá com a sua balinha. 5 horas da manhã. E por que eu sei que ela está lá às 5 horas? Porque às vezes eu venho orar e ela está lá. E todos os dias, domingo a domingo. E aí, eu falando para minha esposa, ela está aqui a partir das 5. Aí a minha esposa falava, cada um sabe da necessidade que tem. Porque o João Pedro falou assim, como é que vende bala às 5 horas da manhã, pô, não tem ninguém na rua? E aí a minha esposa falou, porque cada um sabe da sua necessidade. Ou seja, quando a gente tem uma necessidade, algum desafio, alguma coisa para realizar, conquistar, ou precisamos de alguma coisa, a gente se esforça mais, sim ou não? Eu não sei você, quantas vezes, né, você chegou num momento que você falou, eu preciso orar. Que o negócio azedou para o meu lado. E aí você ora mesmo, de verdade, irmão. Você até acorda de madrugada, irmão, obrigado. Acordar de madrugada é embaçado, hein? Irmão, acordar de madrugada para orar não é fácil. Mas quando você tem algo que está acontecendo e precisa acontecer, você ora. Você está doente, você quer ser curado, você ora. Você precisa de uma porta aberta, você ora. Né? Então a necessidade acaba nos empurrando para orar, para buscar a Deus. Está certo que Deus não quer que nós o busquemos por conta das necessidades. É bem verdade, Deus quer que a gente seja uma família que entenda que Ele é o Deus da família e a gente o adora pelo que Ele é, não porque Ele tem para nos dar. Você está compreendendo? Então, irmãos, quando vem o confronto, tem duas coisas que geralmente a gente faz. E na maioria das vezes, a grande maioria, foge do confronto. Foge, porque a palavra, ela... Então, o que você faz? Né? Você coloca lá no seu subconsciente. Bom, eu não vou no culto, eu não vou nesse culto, eu não vou... Se eu vou bloquear minha mente, porque eu não quero... Eu não quero sair da minha zona de conforto, eu não quero sair desse estado, porque eu sei que se eu sair daqui, eu vou precisar assumir responsabilidades, compromissos, e eu não estou afim de assumir nada. Essa é a grande verdade do ser humano. A gente não quer muito assumir compromisso, irmão. E principalmente quando o compromisso é de mudança, porque as palavras que nós ouvimos aqui, de alguma maneira, acendeu um alerta dentro de nós. Quem ouviu, quem meditou, né? Quem viu as encenações do teatro. E eu quero agradecer, esse ano nós tivemos a família Rafael, que é a Adriana e o Cristiano, o sobrenome deles é Rafael, viu, irmão? Só família rica tem sobrenome assim, com outro nome. Né? Cristiano Rafael, Sara Rafael, Felipe Rafael e Adriana Nazário. Olha o que Deus faz, né, irmão? Eu não era ninguém. Casei, Deus me adotou. É coisa maravilhosa, hein, irmão? Você é parente do fenômeno? Fala, eu sou filha. E eu quero agradecer pela família Rafael, que encenou aqui. E no domingo passado, quem esteve, ouviu o testemunho do Cris e da Adriana sobre a vida deles. Eu não sei se você se identificou, eu me identifiquei com muitas coisas, porque a realidade da maioria das famílias tem problemas, tem lutas, e principalmente quando ainda estão sem Jesus. É ou não é, irmão? É a grande verdade. Com Jesus é um desafio viver em família. Hein, Maurício? Imagina sem Jesus. Sem Jesus, irmão, a gente quer enfiar a mão na orelha. Ainda mais pega umas mulheres folgadas, né, Cris? A gente quer, né? Sem Jesus, como nós não temos argumentos, qual é o argumento? Gritar, agredir, desconstruir, desvalorizar,
menosprezar. Esse é o argumento, e às vezes a gente acaba fazendo isso. Então nós fomos muito ministrados neste mês de junho, e no finalzinho do mês de maio e o mês de junho, e nós ouvimos coisas maravilhosas. A pastora Arlete começou dizendo o seguinte, né, lá no início: olha, primeira coisa que a gente precisa fazer, faça um download do Evangelho. Lembra? A gente utilizou-se essas sequências de ministrações e nós fizemos um comparativo com o mundo da tecnologia, do computador, né? E a gente foi comparando para ficar mais didático e compreensível para os irmãos, principalmente para os mais jovens, né, que já nasceram no meio da tecnologia. E a pastora Arlete disse: você precisa fazer um download, você precisa baixar o Evangelho dentro de você. Você precisa ter o Evangelho dentro de você. Você precisa ter a palavra de Deus dentro de você. E eu fiquei meditando sobre isso. É verdade, irmão. Sem a palavra de Deus dentro da gente, a gente vai ser como todo mundo. A gente vai agir como todo mundo. A gente vai no sistema, a gente vai na bolha. A gente vai andar como as pessoas andam. Lembra? A gente usa aqui aquele termo, né? A gente brinca, né? A gente vai viver a lá Zeca Pagodinho. Pagodinho, viu? Não é pagodinho não, é pagodinho. Deixa a vida me levar. E a vida sem Jesus te leva para onde, irmão? Fala a verdade. A vida sem Jesus nos leva para qualquer lugar. Quando você não sabe aonde você está indo, qualquer lugar que você está indo, qualquer lugar que você chegar serve. Quando você não sabe o alvo, você atira a flecha, onde ela bater está tudo certo. E na maioria das vezes só bate num lugar que vai dar ruim, irmão Roberto. Essa é a verdade. Então a pastora Arlete nos ensinou: faça um download do Evangelho. Baixe a palavra de Deus dentro de você. E como é que eu posso baixar a palavra de Deus dentro de mim? Ouvindo, lendo, meditando, sentando para conversar, abrindo. Lembra? A gente abre no GR, a gente senta lá no GR e a gente abre, né? Nessa semana no nosso GR, o irmão Sebastião contou das suas lutas que ele vem enfrentando com a sua saúde, e nós ouvimos com muito amor, e depois, né, no final do GR, ele sentou e nós oramos, nós declaramos, nós insistimos em oração. Aí ainda ontem, ele falando assim para mim: pastor, pode ficar despreocupado, porque eu já comprei o colírio. Eu fiquei pensando, mas é o colírio ou foi oração? Foi oração, foi o colírio, né? O fato é que, como ele me falou isso antes de eu dormir, eu nem acordei de madrugada para orar por ele, irmão. Então, a gente precisa fazer um download do Evangelho. E aí, eu não sei se você se lembra, veio o meu amigo aqui, comeu uma pista salgada ontem. Não é pizza não, é pista. Minha avó, que dorme no Senhor, ela falava pista. E o pastor Aldo, que veio aqui não faz muito tempo, ele falou sobre os vírus que querem entrar na família. E aí utiliza-se aquele termo, os malwares, é esse aí. Né, os vírus que querem entrar, né? Eu fico falando aqui, o João Pedro, que é da tecnologia, fala assim: pastor, você está assassinando os caras da tecnologia, da informação. Então, o pastor Aldo ministrou sobre as nossas vidas e falou como Satanás é sujo, assim como no computador, os vírus vai entrando e vai se instalando lá e a gente não percebe. O mundo e todas as suas artimanhas vai colocando o vírus dentro da família, vai colocando, e você vai olhando assim, não tem problema não, tem problema não, tem problema não, tem problema não, isso aqui tem problema não, isso, todo mundo é assim mesmo, aí quando você vai ver, o sistema trava. Aí a gente permite, quando a gente vê, o que acontece na família? Trava, a família entra em... Então, o pastor Aldo falou: a gente precisa deletar os malwares, a gente precisa deletar os vírus. O que é deletar os vírus? A gente precisa confrontar com a palavra de Deus tudo aquilo que quer de alguma maneira interferir na nossa família. Amém? A gente precisa, já deram o bolo para eles, já colocaram açúcar nos meninos. Eu vou mandar pôr açúcar em vocês também, para a gente ficar mais... Na terceira ministração, nós falamos também sobre um termo tecnológico, que é o Safe Mode.
O que é o safe mode no mundo da tecnologia? E se eu estiver errado, pode gritar, e está errado, pastor, deixa eu corrigir. O safe mode é o sistema de segurança. E aí nós lembramos, irmãos, sobre o endividamento das famílias, lembram disso? Como as famílias estão endividadas, às vezes a gente não se dá conta, vai comprando, e quando a gente percebe, a gente compra de novo. E aí a gente fica endividado, a gente fica, né, e a família endividada é uma família triste, é uma família estressada, é uma família ansiosa. A gente endividado, a gente não consegue semear, a gente endividado, a gente não consegue plantar, a gente endividado, a gente não consegue aproveitar as grandes oportunidades que nos surgem. Às vezes surge uma oportunidade, por exemplo, a gente quer comprar um carro, a gente quer comprar alguma coisa legal, e aí surge uma promoção, só que eu estou tão endividado com coisas supérfluas, que agora eu não consigo mais. Por quê? Porque eu não ativei o meu modo de segurança, e a gente ensinou aqui, a gente compartilhou, ative o safe mode, ative o modo de segurança. Ou seja, fique esperto, fica ligeiro. Os recursos que Deus te deu foi para que você abençoasse a sua família e fosse generoso para ser um grande investidor no reino de Deus, e Deus quer te prosperar muito. Então esteja alerta, entre no safe mode. Depois nós falamos aqui sobre o firewall. É bonito esse negócio, dá até vontade de, né? Pensou, Anderson? Chegar lá na Pamela, ô Pamela, faz um firewall aí para a gente comer. E, mané, Deus te abençoe, meu querido. O senhor está bem? Glória a Deus, amém. Então, tenha um firewall. O que é o firewall? O firewall é aqueles dispositivos de segurança que são instalados no computador, para que quando entrar alguma coisa indesejada no computador, o firewall já logo, ele já capta rapidamente, você vai lá e... Só que a gente ouviu aqui que às vezes a gente permite que coisas ruins entrem na família, porque a gente vai clicando em tudo quanto é lugar. É ou não é? No mundo da tecnologia, a gente pega o smartphone, o computador de mão, o celular, e a gente vai clicando. Aí chega uma mensagem para nós assim: você ganhou 5 mil reais, clique aqui. Aí você vai lá e, ô irmão, quem está dando 5 mil reais? Mas nem na igreja mais não. Antigamente dava, agora não dá mais. Quem dá 5 mil reais, irmão? Ninguém dá nada, irmão. Mas a gente é tão, no cego, tão mal informado, ou a gente não dá atenção às informações, que a gente vai lá e faz o quê? Clica na expectativa de ganhar alguma coisa. E aí o que aconteceu? O vírus, você ganha, o vírus entra. E deixa eu dizer algo para você, irmãos. Hoje, os estelionatários, esses homens maus de plantão, cada vez mais, eles estão se especializando para roubar o nosso dinheiro. Então, muita atenção. Para ninguém aqui da igreja, ninguém, irmão, ninguém. Se alguém ligar falando para você que sou eu, que é o Papa, que está precisando de alguma coisa, irmão, não dê. Agora, se for lá na sua casa presencialmente e falar, me dá, você fala, vou orar. Mas tem gente especializado. O mundo da tecnologia, a inteligência artificial agora é capaz de pegar a minha voz, transformá-la num pedido, te ligar e você achar que sou eu. E o pior, você vai me dar, ou ele me dá, você vai dar para o cara, né, o recurso, você vai, né, e no domingo você vai estar aqui, e aí pastor, tudo certo? Mês que vem você me paga, tá? Então a gente tem que ser inteligente, irmão. Então a gente precisa ter os firewalls. E os firewalls, qual que é tudo aquilo que nós recebemos da palavra de Deus. Quando a gente vem para um culto e recebe a palavra, é como se a gente estivesse colocando dentro da família uma proteção, para que quando as informações malignas vier, a gente saiba identificar e no nome de Jesus excluí-las da nossa vida. Você está aí comigo? Domingo passado a pastora Arlete falou sobre o Alt Del. Eu me lembro que eu fazia isso muito no meu computador. Pensa, era tudo computador ruim, vivia travando, e eu ia lá e comprar o Del para reiniciar o negócio e voltar a funcionar, né? E a pastora Arlete nos ensinou muito, utilizou-se do Salmo 126. Quem estava aqui domingo, era isso mesmo? Amém? Você foi abençoado, sim ou não? Deu um Ctrl Del? Tá novinho, né, irmão? O Ctrl Del reinicia tudo, ou seja, começa, né?
Então essa é a ideia. Então hoje eu queria concluir esse tempo aqui de ministrações sobre a família, dizendo para você que no dia 20 nós vamos comemorar muito, como família. Comer curau, comer milho verde, bolo de mi. É mi que fala, pai? Bolo de mi, né? Ah, milho. Não é mais mineiro, não. Agora ele é milho. Então nós vamos comer bolo de milho. Vai ter a barraca do... Como que é o nome daquele negócio, Rogério, que a gente comia lá no centro da cidade? Do churrasco grego. O suco nós vamos fazer com a água da chuva. Não, irmão, não. Vamos servir suco não, hein? Só refrigerante. Então, eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro do Gênesis. Livro de Gênesis. Eu estou na AA. Por favor, publica aí. AA. NAA. Oh, melhorou, né? Irmãos, quem já ouviu a expressão que todos somos filhos de Deus? Às vezes você vai evangelizar alguém, né? Aí você olha para o cara, você fala assim, não é possível, Deus não é o pai dele, não. Mas ele afirma para você, não, sou filho de Deus. Hã? Quem já ouviu a expressão, seu filho de uma abençoada? Né? Quem já falou? Quem não falou abençoada, falou outra coisa, eu sei que você fala. A gente até compartilhou sobre isso aqui. Mas deixa eu tentar de alguma maneira desconstruir uma mentira que infelizmente de uma maneira muito equivocada foi criada no nosso coração. Quando é que nós nos tornamos filhos de Deus? Porque se você for ver dentro da essência da palavra de Deus, nós nos tornamos filhos de Deus à medida que reconhecemos o sacrifício do seu Filho chamado Jesus. Então, a expressão filhos de Deus, todos são filhos de Deus, essa não é uma expressão, talvez, na sua totalidade, verdade. Porque, quando você abre Gênesis 2, o capítulo de número 2, o versículo de número 7, você vai ver Deus formando o homem. E a Bíblia diz que, então do pó da terra, Deus o formou e soprou nas suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Então, em primeiro momento, o homem aqui é uma criatura, algo que fora criado por Deus. Você está aí comigo? Então, olha que coisa maravilhosa. O homem, ele foi criado por Deus. E quem é o homem aqui em questão? É um homem chamado Adão. Um homem que Deus pega o barro e do barro o transforma, o faz, e depois de feito, Deus vai e sopra fôlego sobre ele, e aí esse homem começa a caminhar, e olha que coisa interessante, esse homem, ele é criado à imagem e semelhança do próprio Deus. Legal, maravilha. Um homem criado à semelhança e imagem de Deus. Aí você, varoa, de onde você vem? Do além. Pergunta para sua comadre aí, Nalva. Nalva, acorda. Está no outro lugar. Irmã Nalva, tudo bem? Amém. Diga aí para sua irmã, da onde você veio, querida?
Sabe de onde que ela veio? Oh, glória a Deus. Mas deixa eu falar sobre a primeira mulher. Ela veio da costela do homem. Ou seja, o homem é criado do barro e a mulher vem da costela do homem. Assim diz o texto. Se você for ver lá em Gênesis, agora já no capítulo de número... Então o Senhor fez no capítulo de número 3... e 4, 5, 6 em diante, você vai ver que a mulher é tirada da costela do homem, é feita do homem. Então, raciocina comigo, o homem é feito da onde? Do barro. A mulher da sua costela. É uma coisa meio difícil de compreender, sim ou não, irmão? Às vezes eu fico imaginando assim, a gente encontra pelo caminho algumas pessoas meio soberbas, pessoas que querem se sentir melhores do que as outras, pessoas que menosprezam as outras. E eu fico imaginando, lá no primeiro homem, de onde que ele veio? Ô, irmão, você veio do barro, cara. Você é um... Aí a mulher, ela acha que é a Gisele Bündchen da galáxia. Ô, queridinha, você saiu da costela, filha. Amém. Onde eu estou querendo levar isso, irmão? Lembra que eu falei para você que existe uma ideia de que todos somos filhos de Deus, e isso não é verdade. Por que isso não é verdade? Porque, vamos lá, Adão é criado à imagem de Deus, certo? Nós vemos aí, Gênesis 2:7. Quando você vai em Gênesis 5, e o versículo é o de número 3... Gênesis, capítulo 5, versículo 3. Nós vemos o seguinte: depois de Adão criado, Eva criada, nós vemos na história bíblica que o que acontece com esses personagens? Eles desobedecem a Deus. Ou seja, os vírus de fora, tudo que é de fora entra, eles pecam contra Deus e depois eles são expulsos do jardim de Deus, aqueles que foram criados à imagem e semelhança de Deus. Mas a partir de agora, esses começam a criar também, a gerar também. E aí você vê que no versículo de número 3 diz que Adão viveu 130 anos e gerou um filho, à sua imagem, à sua semelhança, conforme a imagem lhe deu o nome de Sete. O que isso significa? Adão foi criado à imagem e semelhança de quem? E o Sete foi criado à imagem e semelhança de quem? Adão. E nesse momento aqui, quem é Adão na fila do pão? É um homem que desobedeceu ao Senhor. É um homem que negligenciou aquilo que Deus fizera, aquilo poderoso. E aí a gente vê que aqueles que foram gerados de Adão, já foram gerados de forma corrompida. Então toda semente adâmica já nasce debaixo de muita corrupção. Todos que são gerados debaixo da semente adâmica, já nasce com a índole, o caráter precisando de transformação. Você quer ver um exemplo? Os primeiros filhos de Adão, quem lembra quem são? Caim e... Deixa eu perguntar para você, quem matou quem? Caim matou... Ô, irmão, é possível alguém criado à semelhança de Deus matar o outro? Mas quem foi criado à semelhança de Adão? Matou. Você está aí comigo? Então, quando nós olhamos para a família no dia de hoje, e nós encontramos todo tipo de corrupção no meio da família, todo tipo de situações das mais adversas, das mais desagradáveis. Quando nós vemos isso, né, quando nós percebemos isso, logo a gente já começa a discernir toda a história bíblica. O homem debaixo de corrupção, de maldade, de tudo que não presta. É por isso
que muitas famílias estão degeneradas, estão desconstruídas, estão disfuncional, não funcionam perfeitamente. Por quê? Porque está debaixo de uma herança de pecado. A Bíblia diz que em Adão todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas olha que coisa maravilhosa e poderosa. E é sobre isso que eu gostaria de falar com vocês hoje. Abra a sua Bíblia em João 3:3. Livro Evangelho de João, capítulo 3, versículo de número 3. Essa história, Jesus está conversando com um homem doutor da lei, um homem que entende muito a palavra. E Jesus fala para ele sobre o novo nascimento. Jesus diz para ele assim: olha, quem não nascer de novo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Então qual é a ideia nossa aqui, qual é o objetivo nosso quando nós estamos no mês da família? É que na família, no seio da família, a família espiritual precisa ter o reino de Deus. Só que só é possível desfrutar do reino de Deus no seio familiar, no ambiente familiar, aqueles que decidiram nascer de novo. Por quê? Porque o nascimento em Adão está corrompido. Está claro, irmão? Então nós temos a necessidade. Então essa expressão, todos são filhos de Deus, não é verdade se você não passar pelo processo do novo nascimento. Porque é no novo nascimento, irmão Roberto, que nós recebemos a adoção através de Jesus Cristo. Em Jesus, agora nós podemos ser chamados de filhos de Deus. Sem Jesus não é possível isso, você está comigo? Amém? Em Jesus, eu e você, a família, ela precisa ter dentro do seio familiar o reino de Deus instituído. Isso é possível instituir o reino de Deus se nós nascemos de novo. E o que é nascer de novo então, pastor? O nascer de novo é reconhecer Jesus como o único e suficiente Salvador da nossa vida. É entender que sem Jesus nós não podemos avançar. Sem Jesus nós não vamos muito longe. Sem Jesus nós seremos parecidíssimos com o mundo. Sem Jesus nós viveremos as demandas do mundo e nos acostumaremos com isto. Sem Jesus, como nós vimos aqui a encenação do domingo passado, eu vou bater na esposa, a esposa vai me agredir, eu vou trair a esposa vai me trair. Sem Jesus os filhos vão andar de qualquer forma. Sem Jesus eu não vou temer a Deus, que é o meu Pai, através de Jesus. Você está aí comigo? Então é preciso do novo nascimento. A família precisa entender isso. Então, se você quer ser chamado de filho de Deus e quer viver essa verdade, você precisa nascer de novo. Amém? É por isso que quando nós vamos evangelizar alguém, né, e você fala de Deus, né, você fala que ele é filho de Deus, ele fala, não, nós todos. Já foi evangelizar alguém? Aí você fala para o cara, Deus te abençoe, ele abençoe nós todos. Ele até ora a oração do Pai Nosso, não é? Pai Nosso! Não é, professor? Mas não é possível isso ser uma verdade dentro de mim, se eu não reconhecer Jesus Cristo. E a Bíblia fala sobre este reino. O que é este reino? É um reino de amor, é um reino de perdão, é um reino de paz, é um reino de compreensão. Só é possível haver essas coisas dentro do seio familiar quando a família reconhece Jesus. Deixa eu falar para você, irmão, faça uma avaliação e responda para você mesmo. Jesus está reinando na sua casa? Porque Ele precisa reinar. Esse é
ter o objetivo de entendermos que somos família espiritual. Nós nascemos de novo, estamos num processo, porque o processo do novo nascimento, né, essa questão do novo nascimento, exige um processo. Nós ouvimos aqui no testemunho da Adriana, nós ouvimos aqui nas encenações que foram feitas desde o início da série da Família 5.0, nós vimos, há um processo, alguém foi falando, alguém foi colocando no coração da Adriana a importância do novo nascimento, a importância de reconhecer Jesus, e paulatinamente a Adriana foi entendendo isso, e o processo foi acontecendo, hoje quando se briga é para vir para a igreja. É ou não é? Está atrasada, vamos logo. Um novo nascimento, o reino de Deus. E Jesus quer reinar dentro da nossa casa. E às vezes a gente não permite, irmão. A gente não permite e a gente fala que é filho de Deus. Mas Deus quer nos ajudar com isso. E eu quero pedir perdão, irmão, eu estou falando algo com você que aconteceu comigo e está acontecendo comigo na minha família, todos os dias eu estou em processo de novo nascimento, todos os dias. Embora eu já tenha, sepultado os meus pecados nas águas do batismo, todos os dias a velha natureza quer sair de lá, todos os dias o velho homem quer, e aí eu preciso ir para os pés de Jesus. E aí eu preciso me lembrar de tudo isso que eu estou vivendo aqui na série da família. Eu preciso ativar os dispositivos dentro de mim. Eu preciso lembrar do evangelho que for abaixado dentro de mim. Eu preciso lembrar da palavra de Deus. E eu preciso começar a liberar a palavra de Deus. Porque se assim eu não fizer, começa tudo de novo. Eu começo a brigar dentro da minha casa. Eu começo a xingar minha esposa. Eu começo a maltratar os meus filhos. Os meus filhos vão crescendo rebeldes. Porque eles não nasceram à semelhança de Deus. Eles nasceram à semelhança do Jair, da Luciana. Quem já ouviu aqui uma mãe dizer assim, esse moleque é um encapetado, pastor? Pois é, puxou quem? Nasceu de quem? Quem já ouviu, irmão? Quem já falou? Ai, sim. Ei, irmão. Você está vendo a herança? Agora, se você nasceu de novo, se você está decidindo se esforçar nesse processo de novo nascimento, esse menino que foi gerado, ele vai crescer com a consciência ativa de que é filho de Deus. Oh, a semente aí não é mais uma semente corruptível, é uma semente incorruptível. Você está aí comigo, irmão? João 1:12, por favor, Sara, Rafael. Ó a Sarinha aí, ó. A Sara, ela já nasceu da semente incorruptível. O Felipe nasceu bem no... É assim, estou errado? Bem no ambiente de processo. Por isso que aquele homem zarrão. Você vai conversar com ele aí, pastor. Cola lá no McDonald's, lá que eu sou o dono daquela parada. Ele fala, e é advogado ainda, pensa, irmão. E eu já falei para ele, eu já vou fazer a procuração, que você que vai cuidar dos meus negócios. 1:12. Mas a todos quantos os receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Isso aqui atesta, afirma, carimba aquilo que eu disse para você, nem todos são filhos de Deus. Eu estou errado, professor, me ajuda. Se eu tiver, você pode me corrigir. Você é teólogo, cara. Irmão, sem a consciência plena de que nós o recebemos, quem aqui? Jesus, como Senhor da família. Sem essa consciência, não é possível de desfrutar da paternidade de Deus sobre nós. Amém, irmão? Você está aí comigo? Está fazendo sentido para você? Então, no nome de Jesus, eu gostaria que você
ajudasse a plantar esta verdade no seio familiar. Tem que plantar esta verdade dentro da nossa casa. Às vezes a gente tem tanta ousadia para fazer tantas coisas no meio do seio familiar, mas nós não temos a ousadia de conscientizar os nossos filhos, os nossos cônjuges, da responsabilidade de que é sermos filhos de Deus. E eu louvo ao Senhor, e pela fé, em fé e com convicção, eu acredito que todos os que aqui estão são filhos de Deus. Mas você fala, mas pastor, baseado em quê? Baseado em Romanos 8, 14, 15 e 16, que diz assim, que todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, ou seja, aqueles que já creram no nome de Jesus Cristo, e agora são guiados pelo Espírito de Deus, Romanos diz, esses são, você é filho, você está aqui porque você veio, quem te conduziu? Você estava dormindo e na melhor hora do dia para dormir, 8, 7 horas, 8, 9, você acordou e falou, tenho que ir para a igreja. Foi a sua consciência que te despertou? Ou foi o Espírito Santo dizendo, vou te guiar hoje para ouvir uma palavra da parte do meu Pai? Você é filho, amém? E olha que coisa maravilhosa, filho tem herança. Então o que nos distingue do homem sem Jesus, é que o homem sem Jesus vive deliberadamente uma vida que vai acabar, passageira, mas os filhos de Deus vivem com uma esperança eterna, com uma herança poderosa, é assim, porque se nós continuarmos lendo Romanos, próximo, porque vocês não receberam o espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados, mas receberam o espírito de... Oh, não. Quando eu olho para o pastor Floriano, com todo respeito, graças a Deus que eu já nasci na semente, que já havia passado pelo processo, mas antes disso, o pastor Floriano, ele sempre brinca comigo, fala, filho, se tirar o Espírito Santo daqui, mas mais do que isso, ter a consciência de que eu fui adotado, Deus me adotou e me chama de filho, em Jesus Cristo eu sou filho, oh irmão, eu posso chamá-lo de Abba. O que é o Abba, Tereza? Pai, paizinho. Oh, hoje, Riquelme, quando eu vou orar, cara, eu não me lembro do meu pai. Claro, eu amo, respeito, eu honro e quero honrá-lo até o último dia da sua vida, mas eu vou no Abba. Ei, pai. Às vezes, os nossos progenitores, os nossos genitores, eles não nasceram de novo. E por não nascerem de novo, a gente está nesse processo de crescimento e avanço. Às vezes nós nos sentimos órfãos, porque nós não temos a referência que gostaríamos de ter, sim ou não? Às vezes o pai até já partiu para a eternidade, nós não tivemos as referências que gostaríamos de ter, como um pai segundo o coração de Deus, não como simplesmente uma criatura da parte de Deus, mas um pai. Mas deixa eu dizer algo para você no nome de Jesus, e acredite nisso, você foi adotado, amém, por meio de Jesus Cristo. Então, você tem que abrir Mateus capítulo 6 e encher o seu coração de expectativa e falar assim, Pai nosso, eu tenho um Pai, eu clamo por este Pai. Próximo. O próprio Espírito confirma ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Próximo, sabe? Aí agora, isso aqui é fantástico. Olha que coisa maravilhosa. Se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele, Cristo, nós sofremos, para que também com Ele, Jesus Cristo,
sejamos glorificados. Aleluia. Você crê nisso, irmão? Nós estamos nesse processo. Nós estamos caminhando nessa direção. Aleluia. Paulo escrevendo aos irmãos de Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios, Sara. O capítulo é o de número 5 e o versículo de número 17. Olha que Paulo diz aos irmãos lá de Corinto. E assim, se alguém está em Cristo, é o quê? As coisas antigas, eis que se fizeram novas todas as coisas. Algumas traduções dizem, eis que tudo. O que você quer dizer com isso, pastor? É que o seio familiar agora precisa ser diferente. Amém? A família precisa ser diferente. A minha linguagem dentro da minha casa precisa ser diferente. Se eu estou em Cristo, se eu reconheço Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, eu preciso fazer reverberar aquilo que eu tenho recebido aqui neste lugar, dentro da minha casa. Eu preciso fazer valer aquilo que eu tenho recebido aqui dentro do meu lar, dentro do meu seio familiar. As coisas velhas já se passaram, as gritarias, os xingamentos, né? Tudo isso já passou, as brigas, os empurra, isso já se passou, isso já faz parte do passado. Agora eu estou num processo de novo nascimento. Eu preciso entender isso, eu preciso discernir isso, eu preciso me esforçar, porque exige uma necessidade, exige um esforço. Isso não acontece sobrenaturalmente, irmão. O novo nascimento diz sobre processo. Todos os dias é um flash. Se você sentar com a Adriana e o Cristiano e conversar sobre esse processo, vocês vão ver que até hoje eles estão num processo assim como eu e a minha esposa. Nós estamos num processo, mas entendendo que agora, eis que tudo se novo. Eis que tudo, o tudo no inglês é tudo, o tudo no aramaico é tudo, o tudo no francês é tudo. É tudo, eis que tudo se novo. É que eles foram modestos aqui contando o testemunho, mas antes, lá no início, era só um barraquinho, irmão. Você vai lá na casa deles hoje, dá até para brincar de esconde-esconde. Eis que tudo se fez novo. Amém, irmão? É tudo. A minha maneira de falar, a minha maneira de amar a minha esposa, a maneira que você, senhora, amar o seu esposo, amar os seus filhos, a maneira, filhos, de lidar com as preocupações dos pais. Tá certo que nós trocamos o nome preocupações de pais para as chatices dos pais, né? Minha mãe é chata, meu pai é chato, mas na verdade você está querendo dizer, ela é preocupada, ele é preocupado, é assim, né? É assim. Muda, é que tudo se fez. Não, meu esposo é casca dura, pastor. Meu esposo é casca dura. Meu esposo é casca grossa, meu esposo. Deixa eu dizer algo para você. Nós estamos num processo de crescimento, de novo nascimento. E aí você fala, não, ele é tão duro, ela é tão dura, então não dá, não, claro que dá certo sim, vai dar certo sim, tem que dar certo, porque Deus os fez para que vocês tenham um pai, adotados em Cristo, então tem que investir, pastor, mas eu já investi tudo, deixa eu dizer algo para você, o pai que te ama, investiu o filho para adotar, ele entregou Jesus por você, então vale a pena investir mais. Talvez você fale assim, não pastor, mas para mim já acabou tudo, já separou, já estamos... Então deixa eu dizer algo para você, você vai ficar como agora? Você vai viver a vida a lá Zeca Pagodinho ou você vai entender, bom, eu entendi,
Se Ele é meu Pai, se Ele me reconciliou com Cristo, eu creio que eu posso ser uma nova criatura, então eu posso iniciar uma nova jornada em Jesus. Sim, sim! Em Jesus você pode recomeçar, avançar e agora fazer certo da vontade de Deus. Sim, claro, é propósito de Deus isso. Não é propósito de Deus que você fica, não. Você precisa reconhecê-lo. Você precisa entender, Jesus me deu o privilégio de ter um Pai. Está fazendo sentido para você, irmão? Tem que fazer sentido. Primeira carta de Pedro, Sara, por favor, capítulo 1, versículo de número 23. E eu estou encerrando já, irmãos. Porque vocês foram regenerados. Olha, estou falando para mim e para você, irmão, que aceitamos Jesus. Olha que lindo. Não de semente corruptível, adâmica, do pecado, mas de semente incorruptível, em Jesus, o nosso Senhor e Salvador, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Então deixa eu dizer algo para você. Em Jesus há uma esperança de que as coisas podem dar certo. É por isso que a gente tem que se esforçar que Jesus seja o Deus da nossa casa, seja o Senhor da nossa casa. É por isso que a gente tem que lutar com todas as nossas forças, irmãos. É por isso que a gente tem que ser guardiões da nossa casa, dos nossos filhos. Os irmãos veem a gente vindo aqui profetizar sobre as crianças e parece que é uma coisa que faz parte da rotina e da liturgia do culto. Não, irmão, isso é uma verdade dentro de nós. Essa semana, os irmãos sabem, eu tenho vindo trabalhar aqui na igreja todos os dias. E estava aqui e aí de repente a Kelly me mandou uma mensagem para que eu saísse até o portão, porque tinha um rapaz meio suspeito. E eu saí, de repente ele percebeu então que tinha gente aqui, ele saiu, foi para a escola e depois ficou gritando aqui para uma pessoa de lá. Aí aquele foi nele, falou de Jesus para ele, deu uma intensiva nele, que a Kelly, ela é charamanaia. Às vezes eu brinco com ela, falo, cara, você fala que é São Paulina, mas você parece corintiana. Ela, Deus me livre, está repreendido, está amarrado. E aí, a Kelly foi embora, eu voltei para o gabinete. E aí, o Guga, que faltou hoje, vou lá pegar ele, veio e ficou batendo na porta ali, pastor. Aí fui tomar café com o Guga. E quando eu voltei, esse mesmo rapaz que estava aí, ele está no meio da viela ali, se drogando. E eu olhei para ele, e ele rosnando, e um espírito mau, né? E veio aquele sentimento de alguém que fora criado e que também precisa receber Jesus. E quem é este Jesus? Este que eu e a minha família já recebemos. O que você está querendo dizer, pastor? Eu estou querendo dizer que existe um propósito muito especial pelo qual você deve nutrir esta chama acesa dentro do seu lar. Tem alguém muito furioso querendo detonar com a sua família. E tem você no seio familiar panguando. Não, primeiro você precisa discernir e proteger. E depois você precisa entender que é necessário sair com os 2 pés no peito do diabo, saquear o inferno e povoar o céu. É por isso que eu te chamo de família espiritual, igreja. Porque vocês foram regenerados, não de semente corruptível, mas de semente incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Você pode se colocar de pé? João 1:12.
Por favor, Sarita. Não, João 11, 12 não. Ezequiel 11. Por favor. Ezequiel capítulo 11, versículo 19 e o 20. Obrigado. Há uma promessa para a família de Deus. Há uma promessa para aqueles que estão sendo regenerados. Há uma promessa para o povo de Deus. Há uma promessa para a sua família, para o seio familiar. Há uma promessa para nós. Antes de eu passar pelo processo do novo nascimento, já contei isso para os irmãos aqui muitas vezes. O coração era duro, a alma bagunçada, o espírito era mau, era maligno. Existia dentro de mim um espírito mau, um coração endurecido, mas sempre teve uma promessa. Sempre teve uma promessa para os meus pais, uma promessa para a igreja do Senhor Jesus, uma promessa para você que está aqui neste dia, nesta manhã. O profeta Ezequiel, antes de Jesus ser anunciado ao mundo, Deus, através dos seus lábios, disse: eu lhes darei um só coração, e porei um espírito novo dentro deles. Tirarei deles o coração de pedra e lhes darei um coração de carne, para que andem nos meus estatutos e guardem os meus juízos. E mais do que isso, e os executem, e eles serão meu povo, e eu serei o seu Deus. É verdade que essa promessa é feita ao povo de Deus lá atrás, mas ela ainda está viva para mim e para você hoje. Se de fato somos filhos, vamos andar debaixo da promessa de Deus.